Olá Brasília, olá Brasil, eu sou o deputado pastor Daniel de Castro, primeiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estamos fazendo um trabalho aqui nessa cidade, tanto para Brasília como o Brasil. E hoje nós estamos estreando o nosso podcast, Legislar. Iremos falar sobre as leis da nossa nação, Código Civil, Código Penal, Processo Penal, Constitucional, Eleitoral, e uma ênfase especial ao lar, família, a célula máter da sociedade, aquilo que nasceu no coração de Deus. Então eu espero que esse podcast viaje Brasília e o Brasil. E para nos honrar nesse dia especial, eu louvo a Deus por esse momento. Está começando, esse podcast foi sonhado com muito carinho, 2 anos embrionário, e pensamos muito naquele que seria um convidado especial para esse dia, e chegamos nesse nome, Sóstenes Silva Cavalcante, teólogo, deputado federal pelo Partido Liberal do Rio de Janeiro, atualmente em seu 3º mandato, nascido em Maceió, 17 de janeiro de 1975, tem suas raízes familiares em Duque de Caxias, na Baixada do Rio de Janeiro, é casado com Isleia Cavalcante e pai de 2 filhos, Júnior e Gênesis. Atualmente exerce a liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. E aí nós vamos bater um papo aqui legal com esse amigo querido do meu coração, diga de passagem, meu amigo, antes de assumirmos o mandato. Ele já está no 3º, eu estou no 1º, então já é amigo há muito tempo. Uma honra receber o senhor, Vossa Excelência, aqui no meu gabinete, nesse primeiro podcast, Legislar, deputado Sóstenes Cavalcante. Meu amigo, irmão, pastor Daniel de Castro, é uma honra para mim começar abrindo esse seu podcast, dizer que a nossa amizade é de longa data e eu tenho orgulho de dizer que tenho em Brasília um deputado distrital que tem conteúdo intelectual, espiritual, que tem conteúdo legislativo. Como um brilhante advogado, eu fico admirado das suas defesas, da sua oratória, e eu tenho orgulho do seu trabalho. E quando eu soube que você me convidou para abrir seu podcast, eu não poderia deixar de estar aqui. Hoje é um dia de muitas atividades, uma quarta-feira, nós estamos gravando isso numa quarta-feira em Brasília, e é muita alegria, uma honra estar contigo. Eu me sinto representado pelo seu mandato, e poder conversar aqui contigo vai ser muito bom. Ô deputado, eu que fico feliz, né? Porque eu sei das suas atribuições, até porque lidera a maior bancada da Câmara Federal, e aceitar esse convite, mas no meu coração nasceu o seu nome pela nossa extensa amizade e de igual modo pelo brilhantismo que Vossa Excelência exerce o seu mandato, a liderança forte. Assim, nós vamos falar sobre isso. Eu fico admirado o tanto que Vossa Excelência cresceu. Mas na Câmara Federal, gente, a atuação do deputado é marcada por grande participação. Eu tomei até um susto quando eu vi isso aqui. Já integrou mais de 35 comissões. Sim. Foi vice-presidente da Comissão de Educação, presidente da Comissão do Estatuto da Família, o que é para nós importante, e vice-presidente da CPI da Lei Rouanet. Atuou como relator de plenário em diversas ocasiões, inclusive em projetos de alta relevância. Já apresentou mais de 800 proposições legislativas, entre projetos de lei, PECs, requerimentos e relatoria. E em 2023 foi o 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados. No ano anterior, presidiu a nossa honrada Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Que trajetória brilhante. E nós vamos começar já sapecando aqui, deputado. Vamos lá, vamos aqui. É autor da Lei 13.824 de 2019, que permite a recondução de conselheiros tutelares. Como relator, contribuiu para a aprovação de importantes legislações, como a nova lei da adoção, né? Sim. A Lei 13.509 de 2017, o aprimoramento da PEC da Bengala, Lei 152 de 2015, e a regulamentação da profissão de aeronauta, a Lei 13.475 de 2017. Entre outros projetos de destaque, está a proposta que tipifica como crime de responsabilidade a usurpação da competência do Legislativo por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Muita guerra, muita batalha Então, legislativa. diga para nós o que significa tudo que eu falei. Bom, vamos lá. Eu sempre digo, pastor Daniel de Castro, que o parlamento é um lugar que você, em especial na Câmara dos Deputados, nós somos 513 parlamentares, que na verdade cada um tem seu papel e todos têm a mesma importância, o mesmo bottom que eu estou aqui, cada um tem o seu voto, sua participação. Mas é lógico que você tem dentro deste grupo, você tem ali uns 50 que tem algum certo destaque de liderança, de aparecer um pouco mais do que os demais, e para isso eu aprendi uma palavra no meu primeiro mandato. Eu cheguei lá sem saber de nada, com assessoria, tentando aprender a ser deputado. Eu falei, no meu primeiro mandato eu quero aprender a ser deputado. Aí já no primeiro mandato eu fui participar de 11 comissões. Eu não imaginava que se trabalhava mais nas comissões do que no plenário, eu fiquei quase louco, mas ali eu fui forçado a aprender regimento. Eu amo estudar o regimento interno, ver as questões de ordem que pode ser feita, as interferências, as obstruções. Eu cheguei no meu primeiro mandato, a presidente era Dilma, eu era oposição, estava num partido que era meio base, meio oposição, depois saí, fui para o DEM. Isso me deu uma trajetória e um aprendizado muito grande. A convivência com os presidentes, eu tive nesse período 2 presidentes do Rio de Janeiro, que foi o presidente Eduardo Cunha e depois Rodrigo Maia. Essa aproximação com eles me deu uma oportunidade maior, mas o que eu sempre digo é que o parlamentar tem que meter a mão na massa. E meter a mão na massa no parlamento é trabalhar nas comissões. Eu trabalhei muito em comissões, aprendi muita coisa ali, e acho que isso foi nos aprimorando mandato traz mandato. Lógico, tivemos uma interrupção que mudou muita coisa no parlamento com a pandemia. Até hoje, lamentavelmente, a Câmara dos Deputados ainda vota pelo sistema remoto do celular, o que eu acho que não contribui muito para o parlamento. Eu acho que aquela presença física, o poder de argumentação, de convencimento no plenário, de mudar um voto no plenário, aquela articulação, eu gosto disso. Acho que essa questão do voto pelo sistema eletrônico, eu não sei como está aqui na Assembleia Legislativa Distrital de vocês, mas na Câmara dos Deputados a gente ainda está usando isso. Eu já fiz críticas e acho que isso não é bom para o parlamento. Confio ainda no parlar, no convencimento, verdade. no olho no olho. Acho que a política ela é feita dessa forma, não só quando a gente pede o voto, mas quando a gente exerce a função parlamentar também. Então, esses projetos de lei nossos, na luta pela família, no Estatuto da Família, lá quando presidi, a questão do Conselho Tutelar. Minha primeira eleição, engraçado, já me falou de Conselho Tutelar, eu me lembrei, a primeira eleição que eu ajudei a organizar foi a eleição de conselheira tutelar da minha mãe. A gente morava no Triângulo Mineiro, eu tinha 15 anos de idade, era menor. Aí começou, acho que em 1990 foi a primeira eleição. Sua mãe foi candidata a conselheira tutelar? Ela foi candidata a conselheira tutelar e eu coordenei a campanha da minha mãe. Ela foi eleita com 15 anos de idade. Foi eleita a segunda vereadora, a segunda conselheira tutelar mais votada na cidade naquela época. E eu, com 13, 14 anos, o que eu fazia? Eu era líder estudantil, sempre gostei da política, era líder de classe, depois fui líder de grêmio estudantil, isso era muito comum, não sei se hoje nas escolas ainda fazem isso, mas depois da redemocratização isso acontecia muito. E aí eu ia para o fundo da Câmara Municipal, na cidade que eu morava, no Triângulo Mineiro, onde meu pai era pastor, Ituiutaba, próximo a Uberlândia, meu pai era pastor ali, e eu ia para o fundo da última cadeira da Câmara Municipal, para ver as discussões na Câmara de Vereadores. Isso com 13, 14, 15 anos eu fazia isso. A sessão era segunda-feira, toda segunda-feira. Era sagrado. Onde eu tivesse, eu saía, ia para a Câmara às 19 horas, começava a sessão e ficava assistindo os vereadores. As pessoas acham que, de repente, você se torna um parlamentar, que você tem algum tipo de projeção e é do nada. Nunca é do nada, nada na vida. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que estar disposto a aprender. E eu aprendi desde a tenra idade, como alguns dizem, desde a adolescência. E é por isso esse resultado todo nessa votação. De tudo que você falou aí, tem uma coisa que me enche de orgulho. Todos, lógico, os projetos de leis que a gente aprovou, que sancionou, que relatou. Mas o que mais me enche de prazer é ter relatado a nova lei da adoção. A adoção é um problema tão grave no Brasil. A gente tinha uma fila, quando eu relatei essa lei, de mais de 55 mil crianças em orfanatos para serem adotadas. E tinha famílias para isso. Só que o entrave legislativo era tão grande que não conseguia que essas crianças fossem adotadas e essa fila não diminuía, só aumentava.
Com a nossa lei, essa fila começou a reduzir. Hoje eu nem sei, não tenho dado de hoje, mas já diminuiu muito o número de crianças em orfanatos, porque hoje o processo do início ao final da adoção, que antigamente ficava 5 anos, 6 anos e às vezes não conseguia sair o trâmite da adoção, hoje o prazo máximo dado ao judiciário para que isso aconteça, do início ao fim da adoção, são 9 meses, que é o tempo de uma gestação. Porque não deixa de ser um filho. Quando você adota um filho, esse período ficou marcado. Hoje o judiciário tem esse prazo limite de no máximo 9 meses para que essa criança tenha a adoção concluída. Isso é um olhar pela criança, um olhar por uma causa nobre. Este projeto, para mim, me enche de muita não é nem orgulho, né? Mas de muito prazer de ter relatado a nova lei da adoção. Que show de bola. Você está conhecendo aí um pouco a vida desse grande homem de Deus, parlamentar, deputado. Então vamos assim para umas perguntas Rápidas. básicas aqui. Vamos lá. Deputado, para a gente começar esse episódio do Legislar, quem é Sóstenes Cavalcante por trás do cargo público? Como o senhor se define como homem, cristão e cidadão? Bom, vamos lá. Sóstenes Cavalcante, nasci em 16 de janeiro de 1975, em Maceió, Alagoas, porque meu pai e minha mãe se conheceram no Rio quando meu pai foi servir o Exército. Sou uma pessoa de família humilde, meus pais sempre pastores e implantadores de igreja. Meu pai implantou mais de 32 igrejas em vários estados do Brasil e alguns países da América Latina. Meu pai sempre um missionário. Então a minha definição é que eu sou filho de missionário, sou um cumpridor de missão porque sigo o legado dos meus pais. Minha mãe já descansa no Senhor, mas honro a história da minha família. E estou no parlamento por uma missão. Honestamente, hoje, talvez depois de 3 mandatos, com as relações que a gente tem, a gente poderia estar na iniciativa privada, com mais recursos, com mais facilidades, mas hoje eu cumpro uma missão com muita dedicação, com muita integridade no parlamento, cumprindo uma missão ali para representar os valores cristãos, em especial por conta do meu pastor Silas Malafaia, que foi quem me incentivou a ter um cargo público. Essa é a grande verdade. E sou amigo de Daniel de Castro. Isso é o que mais importa aqui hoje. Mas vamos lá. Vamos lá. O amigo do senhor, o pastor, é bom isso, é bom falar, né? Eu tenho um pastor, o seu pastor é o deputado, o pastor Silas Malafaia. Hoje, uma grande referência. Eu louvo muito a Deus porque eu participei da CPI dos atos antidemocráticos no Distrito Federal, onde eu me propus a buscar a verdade real e aí fui em defesa do nosso presidente Bolsonaro, das pessoas que não praticaram crime, nós não tivemos golpe de Estado. Meu ponto de vista como jurista, podemos ter tido no máximo quebradeiras, que somos contra, mas eu lembro uma vez orando aqui no banheiro, antes de ir para a sessão, que eu sempre gosto de fazer isso, eu gosto de entrar e orar, o Senhor me deu uma palavra, que foi Salmo 89, 14, que juízo e justiça é base do trono de Deus. Então fiquei toda a CPI, toda quinta-feira eu usava isso. E a sua equipe é tão boa que faz até caneca com padronizada. Pois é, obrigado, então, dando tá? Parabéns aí, ó, viu? Puxa aqui, ó. Olha, aqui, ó, então vamos Legislar, podcast direitinho, parabéns para toda a sua equipe aí, E você que tá? quer participar do nosso podcast, seguramente, você vai vir e ainda leva um copinho para cá. Ai, olha, que coisa boa. Muito bom, parabéns. E hoje o pastor Silas Malafaia usa muito esse versículo também, que eu acompanho ele nas redes sociais, gosto, adoro o perfil dele, mas eu lembro que Vossa Excelência, um tempo atrás, era muito próximo, foi onde eu conheci o senhor, também dos nossos bispos. Principalmente Sim. Bispo Abner Ferreira. Sou amicíssimo do Bispo Abner Ferreira. Eu sou muito grato a Deus pela Assembleia de Deus Madureira, pela vida do meu pastor, lógico, foi o meu primeiro incentivador. Mas a Igreja Assembleia de Deus Madureira, que é a igreja onde Vossa Excelência é membro e é um pastor ativo e que dá bom testemunho, que é coisa rara na política, eu faço questão de registrar que eu conheço o pastor Daniel de Castro, é um homem íntegro, correto, que luta as causas das suas convicções. E a Assembleia de Deus Madureira nunca me fechou a porta no Rio de Janeiro, em minhas eleições. Sou muito grato ao Bispo Abner por isso. Ele sempre deixou as portas abertas, assim como são todas as igrejas. Ninguém é dono do voto das pessoas em lugar nenhum. Os pastores têm suas orientações e a gente respeita. A Madureira no Rio tem o seu parlamentar, que eu tenho boa convivência e todo o respeito, mas nunca tive essas portas fechadas. E tenho a grata satisfação de ter no meu gabinete a prima da Bispa Marvi. Ai, que legal. A Estela, que é de Madureira, que nos ajuda aqui na nossa assessoria no gabinete em Brasília e é uma brilhante assessora.
Eu digo que a nação de Madureira também está muito bem representada no meu gabinete. Acaba que a gente é de todos, né? Somos. Nós temos a nossa raiz, mas todos. E é tão verdade, porque antes de começar o nosso podcast, adivinha o que o deputado fez? Filmou aqui, filmou ali os quadros dos nossos bispos, especial do Abner, e mandou pro Abner. Não Lógico, deu 2 minutos, o bispo Abner já respondeu Eu tenho ele. que pedir a bênção. Ai de mim sem a bênção dos nossos bispos. É verdade. A gente Amigo, entende o que é a hierarquia. Sua formação é em teologia. E o senhor atua como pastor na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, querido pastor Silas Malafaia. Em que momento o chamado pastoral se somou ao chamado político? Isso sempre esteve presente no seu coração ou foi algo que surgiu com o tempo? Eu pergunto porque eu lembro quando eu conheci Vossa Excelência. O coração e o chamado missionário seu é algo impactante. Como isso convergiu e como é que você lida com isso hoje? Eu continuo missionário, pastor Daniel de Castro. Entretanto, eu nunca neguei, até porque eu já te contei aqui uma breve história, do meu vínculo com a política, quando falei da eleição da minha mãe como conselheira tutelar. Eu, aluno na escola, ensino fundamental, acho que desde a 5ª, 6ª série, eu sempre disputava a eleição para ser presidente de classe. Não sei nem se hoje existe mais, mas tinha líder de classe naquela época. E eu sempre disputava as eleições. Uns anos eu ganhava, outros anos eu perdia, e aquilo foi formando a política ali. De verdade, inclusive, já tive um grande erro na vida, que logo depois da redemocratização, os partidos de esquerda, que hoje doutrinam nas escolas, faziam isso depois. Eu fui doutrinado na escola e estudei na biblioteca do PT, e antes, entre 13 e 14 anos, como eu era líder de classe de grêmio, eu acabava me associando ao sindicato dos professores nas greves e acabei por um tempo tendo a influência da esquerda. Botei estrelinha do PT no peito em algumas vezes. Sim, já tive esse pecado. Sangue de Jesus tem poder, Mas gente. quando foi quando eu fui... a primeira coisa que eu fiz quando fiz 16 anos foi de manhã, me acordei e fui no fórum da cidade, no Triângulo Mineiro, em Tuiutaba, onde eu morava, para fazer meu título. E lá eu já tinha ajudado a eleger um vereador do PT, que era do Sindicato dos Professores, que em 2 anos roubou tanto, que trocou de carro, trocou de casa, foi tão ladrão, que eu desisti do PT antes dos 16 anos. Glória a Deus. E quando eu tirei meu título, minha primeira filiação, naquela época, quem era antagônico ao PT era o PSDB. Foi minha filiação. Olha. Logo depois, porque eu não queria mais já saber da esquerda desde lá. Então, assim, conheço de política, gostava de política. Passou, eu, quando era adolescente, até brincava, um dia eu vou ser presidente do Brasil. Coisa de criança, adolescente. Brincadeira pura. Aí, eu chego aos 18 anos, meu pai vai como missionário para a Argentina. Eu não quis acompanhar meus pais e saí de casa com 18 anos de idade. Fui morar com a minha avó em Maceió. Lá eu queria trabalhar, estudar, fazer faculdade de Direito, queria ser advogado como Vossa Excelência e casar, seguir minha vida normal. Deus mudou todos meus destinos, fui trabalhar numa casa de recuperação de dependentes químicos por 2 anos, como coordenador dessa comunidade terapêutica. E neste intervalo, Deus me avisou que tinha um chamado comigo para a obra eclesiástica, a obra missionária, e eu não queria, porque eu já tinha visto todo o sofrimento dos meus pais. Deus me apertou, quase que eu morro numa descarga elétrica, avisada por Deus que eu tinha um chamado para a vida eclesiástica. Eu me rendo ao chamado de Deus depois do susto que eu tomei numa descarga elétrica. Fui para o seminário internato, eu já tinha feito o básico em teologia, fiz internato em missiologia e bacharel em teologia, no Rio de Janeiro, um ano internato, e depois eu fui enviado como missionário para a Argentina. Ali, para mim, a política tinha morrido. Falei, bom, vida eclesiástica, eu não vou misturar as coisas, porque nós que temos a origem no protestantismo, essa esquerda que gosta de falar de Estado laico, que não tem moral nenhuma para falar, não tem história. Nós temos história, porque o Estado laico nasce com a reforma protestante. Eu falei, bom, agora a política morreu. Fui para o campo missionário, fiquei 8 anos, meus filhos nasceram na Argentina. Quando eu voltei para o Brasil para ir trabalhar na Itália, eu queria trabalhar com refugiados da Guerra do Kosovo, com albaneses. A minha igreja no Rio, nessa época não era ainda a DEVEC, era a Assembleia de Deus Ministério de Todos os Santos, que é um bairro no Meier. Esta igreja me segurou e falou, não vamos te enviar mais para o campo missionário, nós precisamos de você na diretoria. Fiquei um tempo como tesoureiro da igreja e neste meio tempo eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Samuel Câmara, que estava naquela época disputando a eleição em 2007, 2009 e terminou na de 2011, que é quando eu conheço Vossa Senhoria como advogado aqui em Brasília.
na eleição da CGADB. É verdade. Não é isso? Acho que ali foi a nossa aproximação maior, a gente já se conhecia, mas ali nós ficamos mais próximos. Ali conheci o pastor Silas Malafaia na eleição de CGADB, que me convidou para trabalhar no ministério dele em 2009. Em 2013, ele sempre apoiava um outro deputado federal. Em 2013, ele me chama e fala, ó, eu decidi ter uma pessoa com o meu, que está mais próxima de mim para deputado federal. E o meu G20, o pastor Silas tem na igreja um grupo de 20 pastores que ele se aconselha, sugeriu o seu nome pelo seu perfil. Você leva jeito. E ele nem conhecia um pouco dessa minha história do passado, que eu gostava de política, mas quando você gosta é igual o senhor. Tá na veia, não é? Eu acho que não se fabrica político. Não, político nasce político. É verdade. Você tem a vocação política, lógico que eu tenho a vocação eclesiástica, é minha essência, sou missionário, vou permanecer. E para mim, o que eu defino? Eu sempre cumpri missões. Quando adolescente e jovem, cumpri missão de ajudar meus pais na obra missionária. Quando fui para Maceió, com recuperação independente química. Depois, um ano de seminário. Depois, missão na Argentina, uma missão transcultural. Voltei ao Brasil, foi uma missão de ajudar dois grandes homens de Deus. Foi minha missão. Samuel Câmara, com quem trabalhei vários anos, e depois pastor Silas Malafaia. E o próprio pastor Silas Malafaia chegou à conclusão de que eu tinha uma outra missão a cumprir. Qual é a missão? Ser parlamentar. Olha. Estou aqui, para mim, continuo sendo o mesmo missionário. Quando me formei na EMAD, no ano de 1997, comecei meu trabalho missionário em 98. Até hoje, procuro ser o mesmo missionário, só que agora no parlamento, com algumas responsabilidades a mais. Então dá certo, né? É um chamado também. É um chamado. Como Vossa Excelência também cumpre esse chamado aqui com toda figaldia, com toda fidelidade a Deus. Eu acompanho muito o seu trabalho, sou teu fã, tá? Eu acho assim, só não daria se você fosse um parlamentar e um pastor dirigente. Que aí talvez assim, seria mais difícil, né? Pastor Daniel, nós temos alguns colegas, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, que fazem as duas funções. Eu, pessoalmente, acho que não é bom. Porque para você ser bom ou ser excelente, o mundo está cheio de gente boa. Gente boa tem em tudo que é lugar. Ser excelente, você tem que ser um pouco acima da média. E aí, se você quer ser pastor de rebanho e parlamentar, você não será, na minha avaliação, eu respeito, tá? Eu tenho colegas que são, tem meu respeito, meu apoio, meu aplauso. Só que eu acho que você acaba não sendo excelente nas duas coisas. Em alguma área você vai acabar falhando. Porque nós somos seres humanos, seres limitados. Não. Eu estou licenciado das atividades eclesiásticas, mas estou cumprindo uma missão no parlamento. Quando o bispo Manuel Ferreira, bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, me convidou para ser o representante político da igreja, eu dirigi a igreja. Naturalmente que eu faria tudo que ele definisse, como eu sempre disse a ele. Mas uma das coisas que eu pedi, eu preciso entregar a igreja. Lógico. Eu dirigia, eu era presidente do campo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Vicente Pires. Nós suspendemos o campo e eu virei vice-presidente de um campo onde eu sou apenas o pastor auxiliar, porque respeito também a decisão de cada um. Mas a obra, ela é muito especial, cuidar de gente é especial. Naturalmente, na política você cuida, eu preferi entregar a igreja porque eu acho que você vai acabar falhando ou num ou no outro. Na obra de Deus não pode. E na obra de Deus não pode falar porque o texto bíblico é duro. Não, você vai se responder para ele. Maldito quem faz a obra relaxadamente. Então, eu acho que isso é muito complicado. Então dá para comunicar a política com a religião, com o seu chamado, sem se misturar, com o Estado laico. Agora, outra coisa importante aqui, que é uma das grandes perguntas que sempre vem para mim também. A gente sabe que política muitas vezes exige sacrifícios pessoais. E como exige, né, deputado? Muito. Principalmente na família. Quem mais paga o preço da família? Pastor Daniel, esposa, filhos. Eu fico de 3 a 4 dias ausente da minha casa. E como é que é esse sentimento, diga para nós, dentro da família, como você consegue equacionar? Porque acaba que você fica ausente também, né? Eu sou muito grato a Deus pela esposa que tem e os 2 filhos, que foram muito compreensíveis, estão todos servindo a Jesus, não perdi ninguém para o mundo e não perdi minha família. Amém. No meu primeiro mandato, eu fui deputado junto com o cantor Lázaro, que faleceu na Covid. Isso. Eu vi uma frase do cantor Lázaro em um dos cultos da Frente Evangélica que me marcou. Ele falou assim, logo nos primeiros dias dos nossos mandatos, porque ele foi deputado junto comigo há 3 mandatos atrás. Ele falou, eu vim para Brasília, mas eu não sou deputado para perder a minha família para a política.
Eu não perderei a minha família para a política. A minha família estará em primeiro lugar. Deus o levou e ele honrou este compromisso. E é meu pedido a Deus sempre, que cuide da minha família o tempo que eu não posso dar a eles. E eu tenho uma família muito compreensiva, sou grato a Deus pela esposa que tenho, pelos filhos, que vencemos todas as nossas batalhas, estamos juntos, mas eu sei o preço que a minha esposa e meus filhos pagam. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, porque eu acho assim, todos nós devemos ser mais ou menos parecido. Quando eu fui para a política, minha esposa tinha muita dificuldade. E ela não queria estar envolvida. Naturalmente que ela tinha alguns pensamentos e medos. Medos de perder o marido, medo de perder o pastor, medo de o marido se envolver com coisas que poderiam prejudicar, seja no campo eclesiástico, seja na moral, seja até na casa, né, na família. Né? E hoje eu vejo assim, como é que Deus trabalha. A minha esposa é uma das maiores incentivadoras. Ela criou aqui em Brasília, que eu já entreguei na mão, que pena. Cheguei a comentar com a bispa Keila antes do falecimento dela. Já entreguei para o meu bispo, fui na casa dele, entreguei. Ela criou o CFPP. É o Comitê Feminino de Participação Política, onde ela está levando as mulheres dentro das igrejas se envolverem com a política para extrair do Estado aquilo que pode ser muito importante para o seu trabalho com as mulheres dentro das igrejas. Te pergunto hoje, a esposa participa também? A esposa participa. Eu tenho a participação da esposa junto com o nosso mandato. Como o deputado federal é muito distante da base, ela é que faz esse meio de campo muitas vezes para a gente, de lá. Porque é diferente da realidade de vocês aqui, totalmente. Que vocês estão dentro da cidade. O deputado distrital mora em Brasília, né, tem um entorno aí que vocês fazem esse trabalho e a esposa pode ajudar. Lá não. Lá ela tem que cumprir o papel na minha ausência, literalmente. Ela me representa em vários eventos de igrejas que eu não posso ir em outros eventos. Ela vai se representar. E você sabe o quanto é difícil você tirar a esposa, que não tem mandato, para te representar. Eu tenho eventos, por exemplo, aniversário de pastoras. Durante a semana que eu estou em Brasília, que eu não consigo ir. Ela vai, me representa, fala, abraça as pastoras, leva a lembrancinha em nosso nome. Ela abraçou o ministério. É o nosso ministério. E lá eu tenho meu filho, que esse não gosta muito da política, se formou agora recentemente em engenheiro civil, mas eu tenho a minha garota que tem uma vocaçãozinha, só que eu não incentivo. Eu sempre disse, eu não vou incentivar ninguém da família, todos são livres para tomar as decisões que quiserem, já são adultos, minha filha está fazendo psicologia com 21 anos, meu garoto já tem 26, é engenheiro, ele não quer se envolver mesmo diretamente com mandatos. A garota que é assim, de vez em quando fica me ligando, que está acompanhando na TV Câmara, que me dá sugestão, ela gosta, só que não terá o incentivo do pai. Se ela quiser ir depois por conta própria, também terá minha bênção. Maravilha. Pena que o tempo é curto, né? Mas nós vamos tentar então acelerar aqui. Vou Vai lá nas perguntas, algumas perguntas. Responder mais pontualmente. Mas vamos aqui. O senhor hoje está no seu terceiro mandato como deputado federal. Se pudesse voltar no tempo e conversar com os sóstenes da primeira candidatura, que conselho você daria para o sócio, para o Daniel e para quem vai nos assistir? Pastor Daniel, eu não tenho me arrependimento de nada do que fiz. No primeiro mandato eu fui muito mais intenso e acho que fiz algumas coisas que não faria com o terceiro. Por exemplo, levar mortadela para dentro do plenário com pão para ficar provocando petista. Eu fiz isso no primeiro mandato. Hoje eu talvez não faria. Mas seja que nem o Nicolas, colocar a peruca o problema do Nicolas. Primeiro você, de repente, tem impacto violento, né? Mas, assim, eu não tenho arrependimento nenhum. Acho que a minha trajetória é uma trajetória que eu tenho muito a agradecer a Deus, porque Deus não me desamparou hora nenhuma. Eu vou suplantar alguma coisa aqui, gente, para a gente ir para uma outra pauta importante, né? Falamos muito de família, estamos aqui vendo um exemplo que dá para você interagir, comunicar o mandato com o seu sacerdócio e também com a família, desde que a família participe. Acaba que a gente é exemplo, né? Eu também não gosto de interferir. Hoje a minha esposa, ela me acorda de madrugada para falar de política. O senhor é tanto exemplo que olha a quantidade de medalhas que nós temos aqui atrás. Tá aí. Inclusive, olha só. Olha aí. Opa! Olha pega aí. Essa medalha das medalhas aí. Essa aqui para mim Meu Deus. De todas as medalhas que você ganhou, essa aqui é uma medalha que eu também tenho.
tá? É. Essa é a 3i do presidente Eu Bolsonaro. posso contar essa medalha? Pode contar, eu quero saber. Na casa do Cezinha de Madureira. Meu querido Cezinha, um abraço. Um Deputado abraço, federal Cezinha. por Deus São te Paulo. abençoe. Me levou na casa dele aqui, no apartamento em Brasília, para um café que ele ia tomar com o Bolsonaro. Por bondade, ele me levou, fui tomar. E ele falou: ó, isso aqui é o pastor Daniel, deputado. Aí o Bolsonaro falou: não, acompanho. Mas isso aqui é do Bispo Manuel Ferreira. Falei: então espera lá, mandou trazer essa. E medalha. brincou comigo. É o 3i. É o 3i, já aí, sei. Aí aquele. Deixa esse teve detalhe. um lá que ele falou assim: eu não posso falar, não, que você passou. Eu falei: é bom que você não fale mesmo, não. Aí o Cezinha de Madureira, ele é muito brincalhão, mas sorria, rapaz. Eu imagino. Eu só estou falando isso porque isso é reflexo de um homem que trabalha sério na política. Todas essas homenagens aqui, essas medalhas, é prova disso. Mas parabéns. Parabéns, que eu tenho orgulho de ser teu amigo, ser teu colega parlamentar e dizer que tem homens de Deus que fazem a política de forma séria. Bora lá. Vamos tirar algumas perguntas, aí depois a gente... Fica à vai ter o tempo. vontade. O senhor está no terceiro mandato na Sim. Câmara Federal. O que mudou na sua forma de atuar de lá para cá e o que a experiência política ensina na prática? A palavra que eu defini no primeiro mandato para você ser transcendente dentro de 503 era velocidade. Hoje eu uso essa velocidade com mais inteligência, com mais astúcia, porque eu trabalhava muito. Na Câmara, essa história de que parlamentar não trabalha, político não trabalha, é a maior falácia, a maior enganação que existe. Balela. Eu trabalhei muito quando pastor, trabalhei muito nas minhas profissões anteriores, trabalhei muito no Ministério do Pastor Silas, mas eu nunca trabalhei tanto depois como eu virei deputado. Meu primeiro mandato, eu participei no primeiro ano de 11 comissões, como eu falei. Eu chegava na Câmara às 8 da manhã, saía 3 da manhã, trabalhando intensamente nos 3 dias que a gente estava aqui. No Estado, no meu primeiro mandato, eu rodei os 92 municípios do Estado. Os 92. A ponto que, se você calcular, cada ano você tem 54 fins de semana. Que eu quase não conseguia ir na minha igreja. Só conseguia ir na ceia. E nos outros dias está rodando o interior do Estado igrejas. Então, assim, se trabalha muito. Hoje eu trabalho com um pouco menos de velocidade na intensidade de horas. Eu cuido um pouco da saúde, eu vou um pouco, tento fazer um pouco de exercício físico, porque a idade já chegou. Eu cheguei aqui há 10 anos atrás, eu tinha 40, hoje já tem 50, vai pesando os anos. E se você não cuidar da saúde, eu que quase tive um problema durante a Covid, eu fiquei 11 dias de CTI, quase morri, aí eu tive que cuidar um pouco melhor da saúde. Muda a questão da qualidade do tempo, na minha avaliação. E lógico, a experiência, sempre experiência, vale muito nos mandatos. A pergunta é importante, mas a resposta é mais extraordinária, entendeu, Rodrigo? Entendeu, Samuel? Porque deixa eu te falar, o senhor está falando para muita gente, seguramente para muitos políticos, mas o senhor está falando para mim, eu estou no primeiro mandato. Não existe na história da Câmara Legislativa um deputado que fez o que eu estou fazendo. Eu te acompanho, eu sei disso. E o senhor falando, parece que eu estou fazendo um retrospecto do que sou eu. Deputado, eu fiz em 2 anos e meio 260 projetos de lei na Câmara. Nunca. Eu aprovei 20 leis. Às vezes passa um deputado, aprova 2, 3, 20 leis e estou com 19 assim na marca do pênalti para aprovar. Então, assim, é uma coisa doida. E igualzinho, eu ficava incomodado. Eu comecei a chegar na Câmara aqui, eu ficava incomodado. Tinha um deputado aqui que eu chegava, ele estava lá. Falei, ninguém ganha de mim. Nunca ganhou. Nunca ganhou, seja secular, seja na minha vida, na igreja. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Trabalha intensamente. Igualzinho. O senhor está falando, eu me vejo no senhor. Aí esse deputado, aí eu comecei a chegar às 2h30. Ele chegou, eu comecei a chegar às 2h20. Não chego, sou o primeiro. Não tenho falta. É isso aí. Meu primeiro mandato eu não tive uma falta. Então... Só pra você ter uma ideia. Agora eu vou só te dar um... Aí eu vou dar um ensinamento. Ensina para desacelerar que eu estou precisando disso. Eu cometi um grande erro no meu primeiro mandato. Aí você perguntou, eu não tinha lembrado disso. No meu primeiro mandato, eu não queria ter nenhuma falta. E aqui em Brasília, por mais que você tenha uma justificativa muito grande, você recebe a justificação, não desconta o salário na Câmara dos Deputados, mas a falta aparece no sistema. E eu não queria ter nenhuma falta. Meu filho se formou no ensino médio numa segunda-feira. Justo uma segunda-feira que o presidente Rodrigo Maia convoca uma extraordinária, que não tem sessão na segunda. E eu não fui na colação de grau do meu filho Júnior no ensino médio, para não ter falta no primeiro mandato. Hoje eu não faria isso. Hoje eu não faria. Ali foi um erro. Eu acho que falei com meu filho de não ter ido na colação de grau dele. Lógico que ele compreendeu, mas eu hoje
no terceiro mandato, não faria o que eu fiz no Não, mas eu primeiro. acho que é justo. Sabe o que eu percebo isso aqui? Eu percebo aquele que chega com a vocação. Porque o que chega sem vocação, ele pode se adequar ao mesmo do mesmo e fazer a mesma coisa. É isso Quem aí. chega com a vocação, com o Tem chamado responsabilidade. e com a responsabilidade, e seguramente muita dessa responsabilidade é DNA do seu líder, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. Você chega aqui, você representa. Lógico. Né? Representa o conjunto, representa a instituição, representa o nosso líder. Eu não posso falhar aqui que ó os nomes que eu represento. Bispo Manuel Ferreira, Bispo Samuel Ferreira, Bispo Ab, Bispo Ides, os pastores, nosso presidente de Lógico. campos da cidade. Então você tem uma responsabilidade, você quer dar o melhor. Então eu vejo que isso está intrínseco, primeiro no próprio caráter, né? Lógico, do que é vem. verdade. Né? E o que vai levar a dizer que essas pessoas que chegam assim, elas crescem, porque foi o caso seu. Você chegou aqui no primeiro mandato, mas o ano anterior, o senhor foi o vice-presidente da Câmara Federal, o segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara Federal. Ou seja, de um mandato... Uma mesa de 7, eu era um deles. Pois é. Isso implica em responsabilidade, que seguramente você foi alçado a esse posto pelo seu perfil trabalhador. Eu acho que o perfil é isso, e é o que tem acontecido contigo. Não é normal um parlamentar, não sei, distrital, primeiro mandato está como primeiro secretário da mesa. Então, vou ficar 4 anos aqui como primeiro secretário. Então assim, isso é prova da sua articulação, da sua capacidade, da sua intensidade no trabalho. E que Deus te dê muita saúde para isso, que te guarde, tá? Amém. Vamos trabalhar. Vamos lá, de todos os projetos que o senhor apresentou ou apoiou até hoje, quais o senhor destacaria como mais relevante para a sociedade brasileira? Eu disse a relatoria do novo projeto da adoção. Para mim, esse foi o que mais representou, porque eu acho que é uma causa muito nobre a adoção, e era um entrave muito grande que existia. Acho que foi a maior contribuição que eu pude dar. Nós vivemos hoje um tempo terrível. O que fala de legislar. A ruptura do compêndio de leis que na nossa nação tem é algo estarrecedor, principalmente meu caso aqui como operador do direito. Eu tenho 16 anos que eu vivo o direito. A minha formação não é a princípio, minha primeira formação foi em pedagogia, a segunda em teologia, a terceira em direito. Mas direito, eu falei, vai ser minha vida. É engraçado que as filhas minhas, as duas são advogadas, sem eu interferir em nada, e elas seguem essa carreira. Mas a gente sabe que a gente vive um momento assim de grande polarização, de ruptura do direito. O presidente Bolsonaro sempre falou, vou fazer tudo dentro das 4 linhas, e fez, né? Mas muita gente saiu fora, né? Então, como o senhor enxerga o papel do diálogo, da construção de pontes dentro do legislativo? E a pergunta, é possível governar com equilíbrio ainda nesse ambiente? No meu Twitter, eu me autodefino como equilíbrio, franqueza e equilíbrio sempre. Eu acho que o equilíbrio tem que caber em todos os lugares. Mas assim, eu sei que é. Mas você é lutador lá, você não, você parte pra cima. A franqueza está na frente. É franqueza e equilíbrio sempre. É o equilíbrio das duas coisas. Eu parto para cima, não quer dizer que eu sou um desequilibrado. Eu acho que tem limite. Foi só provocador, viu? Você está certo, esse é o papel. O dono do podcast faz o que quer, a gente tem que responder. Até porque eu sigo o exemplo também, viu? As coisas que você faz lá, eu vou para a tribuna. Não, mas aqui. você está melhor, você está melhor do que o mestre, então, se for assim. Não. Deixa eu só dizer, de verdade, eu acho que nós estamos num momento do país em que a polarização veio para ficar. Essa história de que o país tem que ir para o centro, esquece. Ou as pessoas e a política vai escolher o caminho da direita ou da esquerda. Para mim isso é cristalizado daqui para frente. Não existe mais centro. O centro vai aos poucos com essas fusões partidárias que estão acontecendo, porque a legislação e o TSE tem uma tendência a diminuir o número de partidos, de que cada um vai ter que escolher seu lado. Ou você é da direita ou da esquerda. E eu conhecendo o Brasil, e como o senhor conhece, nós sabemos que a maioria desse país é de direita conservadora, é um país com formação cristã, e isso vai cristalizar. Agora, a gente precisa sim ter equilíbrio. E aí, o equilíbrio não basta só de nós da política ou dos eleitores, mas sim das instituições. O que o Supremo Tribunal Federal anda fazendo com a democracia brasileira é jogar a democracia na lata do lixo. E não é a instituição Supremo Tribunal Federal, são alguns dos seus membros, que aí acabam os outros também se silenciando. E o silêncio, né? O que é que Martin Luther King falava? O silêncio dos bons acabam comprometendo o resultado todo. A nossa democracia no Brasil é jovem,
está passando por um amadurecimento, mas nós precisamos enfrentar esses desequilíbrios de poder. Hoje é claro que há um superpoder da República, que é o Poder Judiciário, que precisa, por conta dos freios e contrapesos, que neste caso, ao Judiciário, em especial ao STF, é o Senado Federal, equilibrar essas forças. A gente tendo um Senado que vai ser renovado em 2/3 em 2027, mais equilibrado para fazer esse freio e contrapeso, a gente vai voltar a equilibrar a nossa democracia. Do jeito que está hoje, tristemente, um operador do direito como Vossa Excelência deve ter, já, algumas vezes, tentado querer rasgar o diploma de advogado, porque tudo que você estudou parece que na hora da aplicação não funciona porque as leis estão sendo rasgadas por quem deveria guardá-las. É verdade. E outros momentos a gente precisa melhorar em algumas legislações. Perfeito. A gente precisa ter equilíbrio, reconhecer os erros do Poder Legislativo que a gente precisa ajustar, o Judiciário entender que eles ultrapassaram um pouco do limite deles, o Executivo fazer a sua parte e cada um voltar a uma música popular que tem aí, que é cada um ao seu quadrado. Nós estamos fora das quatro linhas. É a questão do equilíbrio, que eu sempre falo aqui também, é o freios e contrapesos. E para mim é mais pesado ainda, porque eu fiz direito na Unip, Universidade Paulista, no Distrito Federal, e eu lembro quando eu estudei direito constitucional. Aonde que eu estudei direito constitucional? Nos livros de quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, referência. Que lamentavelmente tudo que escreveu com a mão está pagando com o acho cotovelo. assim, é um tempo, é o que eu falo, é um tempo, por isso que eu falo, é o tempo do equilíbrio, até porque os poderes eles são harmônicos e independentes. Ninguém pode entrar no campo do outro, mas precisa viver em harmonia. Essa harmonia a gente não tem, esse equilíbrio nós perdemos. E aí há uma usurpação de poder, onde o maior poder tem um poder supremo. Lógico. É o do povo. Esse é o maior poder, correto? Mas o povo não transfere esse poder para o legislativo. Não. O legislativo é dependente do executivo, que indica, e do legislativo que sabatina e diz que sim ou não. Por isso que aí quando chega na sabatina, inclusive todo mundo é santo, todo mundo vai fazer todo mundo promete tudo que não cumpre. Mas assim, eu acho que falta esse equilíbrio. O que a gente precisava, na sua cabeça, assim, você tem uma luz, o que a gente precisava voltar para esse equilíbrio para acabar com essa intromissão de um poder entrar no outro? Porque o poder supremo do povo, o povo transferiu para um. Foi para quem é eleito. E quem é eleito é o parlamentar. Ou é a Câmara, ou é o Senado. Esse tem poder. Inclusive, é o único que tem poder de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que eu acho que a gente precisa rediscutir algumas coisas do nosso modelo constitucional. Eu acho que o primeiro passo, essa justiça eleitoral está ligada a outros poderes. Eu acho que essa deveria ser uma justiça independente de tudo. Por quê? Aí começa o problema. Quem julga as contas do senador, do deputado, que vem aqui para fazer leis, é justamente gente desse mesmo poder judiciário. Que já você sai de uma eleição, eles buscam... Eu nunca vi, não sei se sua prestação de contas, o senhor teve um mandato, eu tive 3. Eu nunca vi uma prestação de contas de parlamentares federais, senadores ou deputados, ser aprovada sem nenhum tipo de ressalva. Eles sempre buscam uma ressalva. A sua foi sem ressalva? Não, meu, foi exemplar, até porque eu vim aqui para extremamente técnico, mas teve ressalva. Teve ressalva. Teve. Não existe no Brasil muito difícil. uma prestação de contas que não sai com ressalva. Por que isso? Porque já fica penduradinho esse parlamentar em alguma pendênciazinha no judiciário para resolver pós-eleição. E aí, quando é senador e deputado federal, aí que isso fica, a pendência fica maior. Ou seja, o parlamentar já chega no parlamento comprometido com quem? Com este poder judiciário. Se essa justiça eleitoral fosse temporária, só durante a eleição, para mim na Constituição deveria ser uma justiça que só no período eleitoral existe, depois ela não existe mais. Deixa de existir. Você não estaria pendurado neste poder que te pendurou durante a eleição na prestação de contas. Isso é tática do Poder Judiciário. Eu acho que a gente precisa rever isso para dar autonomia, porque quem faz o freio e contrapeso ao Poder Judiciário são os parlamentares eleitos Senado e Câmara, mas que nunca vão ter essa autonomia para fazê-lo por causa deste instrumento constitucional que deixa todos nós, lamentavelmente, pendurados já no início, na prestação de contas. Já começa aí o problema. Então, acho que a gente precisa amadurecer e fazer uma reforma constitucional do Poder Judiciário séria e isenta. Muito bem.
Estamos aqui, gente, conversando com o deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é o líder do PL na Câmara Federal. E a minha pergunta é, como é liderar a maior bancada do Congresso Nacional hoje? É um grande desafio. De todos os desafios que eu já tenho nos três mandatos... Até porque, assim, quando eu olho assim para o PL, Nicolas, Gaia... me ajuda aí, fala os nomes assim. Você tem nomes ali André Fernandes, Carol Detone, Bia Kicis, aqui do seu estado, do seu ou seja, federal. Você tem verdadeiros... Eu tenho uma constelação de estrelas. Constelação de estrelas. Isso é muito bom para o líder. Eu tenho uma grata satisfação de liderar a maior e a mais aguerrida bancada do Parlamento Brasileiro. A bancada conservadora. A bancada conservadora, o maior partido. Isso me enche de muito compromisso com essa bancada. Mas isso dá muito trabalho. Eu nunca trabalhei, eu falei que mudei a tática, não é? Eu nunca trabalhei tantas horas como no primeiro mandato, mas eu acho que nunca tive tanto trabalho, tanto empenho, tanta dedicação como neste ano que sou líder. Eu nunca, por exemplo, nos outros mandatos, eu conseguia vir algumas vezes que eu vinha 4 dias por semana para Brasília. Já como líder, eu tenho que estar no mínimo 4 e às vezes 5 dias por semana para cuidar dos interesses da bancada. Porque eu não cuido só do meu mandato, eu cuido do meu e de mais 91 outros colegas. Somos 92. A bancada do PL, 92 92. Hoje? Então, assim, é a maior bancada da Câmara. É a maior bancada da Câmara. É muito trabalho, porque você tem que brigar pelas liberações das emendas junto ao Executivo, você tem problemas judiciais que os colegas têm, que você tem que fazer essa interlocução com o Poder Judiciário. Você tem os problemas internos, por exemplo, agora eu tenho que definir, a gente tem 6 vagas na CPMI do roubo dos aposentados, essa vergonha que aconteceu. Que diga de passagem, está tudo calado, quieto. Vai começar no segundo semestre, porque se começar agora a gente perde 15 dias da CPMI. Não, estou falando que a esquerda está calada. Lógico. Não tem nada. Aliás, já estão preparando aí para jogar tudo para cima do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Ontem chegaram a falar em nome de Onyx Lorenzoni, de um deputado do PL também, parece, se eu não me engano. Eu vi o nome aí. Chegaram a falar... Eles vão tentar de gente que tiveram ajuda de alguma coisa, tentando já montar uma narrativa. Né? Mas não Agora deixa eu te falar uma coisa. Em compensação, você lidera a constelação e que faz-te estar perto do maior líder conservador da história dessa nação, chamado Jair Messias Bolsonaro. Isso eu acho que deve ser um privilégio. Você deve despachar com ele o tempo todo. Para mim o privilégio é todos, né? Liderar essa bancada e estar com ele o tempo todo. Estamos 2, 3 vezes por semana. E como é que é a convivência com ele o tempo todo? É ótima. Esse negócio que Bolsonaro, esse mito que as pessoas colocam nele de que é durão e tal. Eu nunca vi um camarada mais chorão, mais manteiga derretida, mais humano do que o Bolsonaro. Lógico que ele tem um estereótipo de militar, durão. Parece. Ele transmite essa imagem, que a formação dele é essa. Mas o ser humano Bolsonaro, e eu conheço quando ele era deputado, ele nunca mudou. Conheci ele presidente da República, foi o mesmo. Saiu da presidência da República, continua o mesmo homem, quebrantado, que se emociona, que vê um necessitado, se coloca no lugar. Eu já cansei de ver coisas incríveis que Bolsonaro faz, de ajudar pessoas, de se colocar no lugar das pessoas, de se emocionar com as histórias de dificuldade de vida de pessoas pobres, de pessoas que passam dificuldade. Aquela história de levar água para o Nordeste, você que também tem origem no Nordeste, assim como eu, ele tem um prazer enorme de falar isso. Eu quero transformar a vida das pessoas. Eu sou um brasileiro, eu sou um patriota. É um privilégio conviver com ele, com a constelação de parlamentares. Dá trabalho, mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo. Vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Jogou dentro das 4 linhas? Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que até exagerou. Eu no lugar dele, talvez tivesse não me submetido a uma eleição sem um voto impresso e auditável. Ele era presidente da República. Ele poderia chegar e falar, enquanto não resolver esse assunto, eu não me submeto à eleição. Teria coragem de patrocinar um golpe de Estado, presidente Bolsonaro? Que isso? Jamais ele teria, para patrocinar um golpe de Estado, ele não teria recebido Alckmin, nomeado os comandantes das Forças Armadas, porque você só faz golpe de Estado com Forças Armadas. Ninguém faz um golpe de Estado sem Forças Armadas. Ele nomeou tudo. Não, mas eu acho que ele fez. Ele estava aqui. Estava nos Estados Unidos, dia 8, do golpe. Como é que faz um golpe dos Estados Unidos? A maior piada da história que a esquerda e alguns veículos de imprensa nacionais querem contar ao Brasil. Essa piada não cola. O Estado Democrático de Direito continua, senão Lula não era presidente da República, gente. Se houvesse abolição do Estado Democrático de Direito e golpe, o Lula não estaria naquela cadeira que não merece estar. Não, mas era interessante, se for golpe de Estado mesmo,
o Lula tem um problema, porque os ministros deles patrocinaram. Porque quem eram os ministros da Exército, Marinha, Aeronáutica e da Força Armada? Eram justas indicações dele. Então, já ou seja, estava nomeado o pessoal do governo. Não existe. Que fizeram transição. Isso não se sustenta. Isso aí é uma historinha que querem contar, uma narrativa para querer enganar o presidente Brasil. Bolsonaro é um democrata. É um democrata, está aí disposto novamente a que, se eles pararem com essa perseguição a ele por inegibilidade, as duas inegibilidades de Bolsonaro, reunir com embaixadores e porque fez um ato aqui em Brasília no dia 7 de setembro, porque subiu num trio, abuso de poder econômico, subiu num trio elétrico pago pelo pastor Silas Malafaia, meu pastor. Ou seja, que abuso de poder econômico é esse? É uma vergonha, ele deve ser candidato. O Lula recebeu bolos aqui em Brasília, lá na Grande do Torto, que é uma extensão do Palácio do Alvorada, ou seja, portanto, um local público também. Deu entrevista pro Bolo lá e fez campanha, gravou pro Pois Lula, é, isso não é abuso de poder econômico. Isso pode. Então, assim, o brasileiro está vendo isso, o brasileiro se cansou. A esquerda é hipócrita. A esquerda prometeu picanha e cervejinha de graça para os outros. Tá? Picanha grátis. Cerveja, graças a Deus, ninguém precisa desse grande mal, mas agora não tem ovo, não tem café, tudo caro, o povo entendeu que foi enganado e em 2026 é logo ali, nós vamos nos livrar disso. O senhor está ali como o seu terceiro mandato de deputado federal, acaba que, eu imagino, que o senhor cresceu muito nessa parte de legislação, conhece bem, até porque é um parlamentar, vive fazendo leis, né? É favorável esse modelo de sabatina e aprovação de ministros dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos ministro aí que vai ficar 26 anos como ministro supremo. Para mim, eu sou contrário ao modelo brasileiro hoje. Eu já estudei alguns modelos de alguns países. Eu me aproximaria do modelo alemão, que é o modelo que tem 3 formas de se chegar às Supremas Cortes. E não é só o problema do STF, não. Nós temos problema no STJ, nós temos problema nos tribunais estaduais. Para mim, tinha que mudar todo o sistema e temos 3 formas de um ministro chegar. A política poderia ser 1/3 disso, através de sabatina das casas legislativas. Entendo que a carreira da magistratura seria a segunda. E um terceiro item, aí podia se discutir se OAB ou alguma outra instituição poderia. A gente tem que mudar essa formatação e, para melhorar, para ficar 100% para mim o Poder Judiciário, tem que ter tempo de mandato. Perfeito. Não pode ser. Na sua visão, qual o tempo? Na minha avaliação, aí tem que discutir muita coisa. Eu, por exemplo, sou contra... Até uma pergunta que eu falo. Eu sou contra a reeleição do Executivo. Para mim, a gente tinha que aumentar o tempo de mandato para 5 anos do Executivo. Não é? O senador, 10 anos, porque o Senado é 2/3 e 1/3, 10 anos. E, para mim, no Poder Judiciário, deveria ser um mandato com direito a uma reeleição para um juiz, um magistrado de Suprema Corte ou de tribunais, ficar no máximo 10 anos. Mas esse mandato do ministro, então seria mais ou menos 5 anos também, com uma reeleição, ficaria no em tese 10 anos. De 10 em 10 anos a gente mudar o judiciário. Algum projeto tramitando no Congresso? Temos vários projetos como esse, inclusive um do ex-deputado Onyx Lorenzoni, tramita para a gente colocar tempo de mandato para ministros dos tribunais. Eu acho que seria uma solução para a gente testar. A nossa jovem democracia tem que ir amadurecendo. Se hoje a gente detectou esse problema do Poder Judiciário, eu acho que a gente poderia fazer um teste desse. O 5+5, se mudasse, ou se for permanecer no número que está 4+4. Última pergunta sobre essa questão de legislação. Como é que o senhor analisa usurpar do cidadão comum o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o contraditório? Pergunto por quê. Como você pega um cidadão comum sem foro privilegiado, sem ser detentor de foro, e essa pessoa responde direto diante do Supremo Tribunal Federal? Como o senhor avalia essa situação? Isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito, isso é um atentado ao devido processo legal. Nada justifica esse tipo de julgamento que está sendo feito dessas pessoas diretamente no STF. Isso é uma ditadura do Poder Judiciário e daqueles que se silenciam com algo deste. Eu sempre digo, hoje estão fazendo isso para perseguir os patriotas do 8 de janeiro. Amanhã, quando quiserem fazer com alguém da esquerda, pode me cobrar. Eu,
do mesmo jeito que digo que está errado hoje com quem é da direita, falarei com quem é errado com quem é da esquerda. Quer ver um exemplo? Eu tive um colega, recentemente, agora deputado Glauber Braga, de esquerda, tem péssima convivência dentro do parlamento com a maioria das pessoas, porque ele gosta de representar tudo que é deputado no Conselho de Ética por qualquer coisa. Ele é um perseguidor da direita. Só que um juiz de primeiro grau, para atender uma demanda de uma disputazinha, de uma manifestação pública, bloqueou suas contas bancárias. Um juiz de primeiro grau. Bloquear a conta de um parlamentar, deputado federal. Isto é aviltar a Constituição. Um absurdo. E eu saí em defesa dele, ele sendo de esquerda, sendo uma pessoa que eu não tenho simpatia nenhuma ideológica, nem convivência no parlamento muito boa, porque ele representa muitos dos nossos parlamentares, mas eu não posso concordar com um absurdo jurídico desse. Bloquear as contas de um parlamentar federal por causa de uma manifestação pública, isso não existe. Seja da esquerda ou da direita, a gente deveria, nós, a classe política, não estamos no momento em romantizar ou defender ideologia. A gente tem que defender o texto constitucional. Isso é errado para a direita, é errado para a esquerda. É lamentável não ter dupla jurisdição para um cidadão comum. É terrível, né? Isso é. Uma mãe de família, um pai de família, vergonha ver essas pessoas injustiçadas 14, pagando pena 15, 16 anos. Isso é ditadura descarada. Deputado, eu vou fazer uma última pergunta aqui, até provocativa, para a gente ir para uma pauta chamada Família e encerrar o nosso podcast, o primeiro podcast. Provocativa, mas esse mesmo deputado Glauber Rocha, ele agrediu o cidadão lá na Câmara Federal. Como é que está esse processo dele? Pode perder o mandato? Ali é quebra de decoro parlamentar? Essa é a pergunta do dia. Deixa eu te falar por quê. Ele está respondendo o processo, suspendeu porque fez uma greve de fome de 60 dias e o prazo acaba sexta-feira, agora dia 28. Nós estamos gravando esse programa. Mas há quem diga que ele fez greve de fome, mas nas escondidas ele comia lá, né? Eu não estava lá para dizer, mas as pessoas, então, brincam que ele não perdeu nem 1 quilo, parece. Não emagreceu. Não emagreceu nada. Não. Diz que mas engordou. vamos lá. Vamos lá. Para dizer aqui, termina essa semana o prazo dele, dos 60 dias, eu acho que ele deverá ser cassado pelo plenário. Agora, eu pessoalmente tenho uma opinião sobre essa cassação. Não é a opinião da minha bancada. A minha bancada vai votar para cassá-lo e eu devo acompanhar, porque como líder eu tenho que seguir a nossa bancada. Cassar mandato, para mim, é algo muito sagrado. Muito sagrado. O mandato é algo difícil de ser conquistado. Você tem que ir ao eleitor e o sufrágio do voto secreto é algo, para mim, muito, muito sublime. Quem tem um mandato conquistado através do voto popular, na minha avaliação, ele só poderia ser cassado porque a gente tem punições anteriores à cassação. Para mim, corrupção comprovada, tem que cassar, não tem jeito. Nós tivemos um caso, tristemente aqui, de uma parlamentar que se envolveu no assassinato do marido. Foi cassada. Não tem como você deixar alguém que está sendo acusado de envolvimento num assassinato continuar no mandato parlamentar. Agora, outras penalidades, outras coisas, como, por exemplo, este deputado Glauber que chutou um manifestante que estava dentro da Câmara do lado de fora. Chutou, não, ele agrediu. Chutou, empurrou. Porrada. Não chegou a dar, não. Vamos lá, pastor. Eu vi, ele chutou, ele chutou as nádegas do cidadão. Chutar é porrada, deputado. Então tá bom. Então já entendi. Agrediu. Rapaz, isso tá bonzinho com o pessoal da esquerda. Não tô bonzinho, não. Deixa eu lhe falar. Eu tenho um pensamento mais ou menos que nem o do senhor, até porque eu sou do mundo jurídico. Então eu acho que são coisas basilares. A gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai fazer. Só que deixa eu te falar, vou fazer um desafio pro senhor. Se fosse do nosso Agrida lado... alguém lá da esquerda. Não, esquece. Se fosse do nosso lado, tava caçado. Aí você vai perdoar um cidadão Não, eu não tô dizendo que eu vou perdoar. Só vou explicar o que é. Eu conheço, advogado, isso é advogado. Vamos lá. Mas eu não mudo a minha opinião por circunstâncias ou por algo. Por quê? Eu acho que pau que dá em Chico bate em Francisco. Se eu hoje... Eu convivi, por exemplo, com deputado Jean Willis que cuspiu no Bolsonaro. Eu vi o deputado Quaquá, do PT do Rio, dar um tapa no colega Messias Donato nesse mandato. E não responderam por isso. Tapa, para mim, já na minha avaliação do plenário, uma agressão contra um outro colega, uma agressão passível de cassação, na minha opinião. O cuspe, também acho,
contra um colega dentro do plenário, passivo de cassação. Eu entendo que o gesto, o acontecido do deputado Glauber, na minha avaliação, porque você não tem só a cassação como punição parlamentar. Você tem advertência por escrito, é a primeira punição. Você tem suspensão do mandato por 30 dias, a segunda punição. Está no regimento. Suspensão do mandato por 90 dias, suspensão por 6 meses, 180 dias, e o último degrau da punição seria a cassação, que é o mais radical das punições que a gente tem no Conselho de Ética. No caso do Glauber, eu defenderia, para ele e para qualquer deputado da direita, eles não fariam isso conosco, não. Tá? Bem. No caso desse caso, eu defendo uma punição de 6 meses de afastamento de mandato. Mas, como eu sou líder de um partido que defende a cassação, votarei, porque vai vir a plenário nas próximas semanas, votarei pela cassação obedecendo a minha bancada. Mas a esquerda é impiedosa. E também isso pesa no meu voto. Eles estão brigando. Se fosse comigo, eles não votariam para pra tirar me o Bolsonaro do jogo. Uhum. A grande pergunta, que crime o Bolsonaro fez para não estar o nome dele na urna de 2026? Nenhum. E eles já cantam de galo aqui na Câmara Legislativa, a esquerda já canta de galo, eu até chamo eles de mãe de Ná, que o Bolsonaro está inelegível e vai ser preso, é o que eles falam. Mas por quê? Porque eles sabem, eles são impiedosos. Naturalmente que eu entendo Vossa Excelência falando. É que a minha régua, e eu penso... E o senhor, que como bom parlamentar, mas que também é pastor, nós não medimos ninguém com a régua deles. Nós temos a nossa régua própria. A minha régua diz que aquilo ali, se fosse de direita, de centro ou de esquerda, eu daria 6 meses de suspensão. Mas eles são impiedosos, não pensam igual, aí você tem que pensar diferente. Se a gente ficar, a gente vai ficar o dia todo. Infelizmente não pode, mas vamos só para as últimas perguntas, só para a gente falar sobre família. Isso. Vamos lá, deputado. Deputado, o senhor é uma das principais vozes da bancada evangélica e defensor de pautas de família, e diga de passagem, família tradicional, respeitando essas outras famílias que eles inventaram, a gente tem que respeitar mesmo, até para não ter problema de responder. Mas a defesa do senhor é da família tradicional. O que significa, na prática, defender a família dentro de um Congresso Nacional? Primeiro, pastor, com muito respeito, para mim, só existe um modelo de família. Isso outro que eles chamam, para mim, é tudo gambiarra. Gambiarra, mais cedo ou mais tarde, dá curto-circuito. Dá mesmo. Eles podem fazer o que quiser. Família, para mim, é o que está descrito na nossa Constituição, e como pastor, na Bíblia. Que a Bíblia é mais antigo que a Constituição, a Bíblia. Mas como cidadão, a Constituição define o que é família. Homem, mulher e sua prole. Está lá na nossa texto constitucional. Então não vem inventar arranjos e que dizer que isso é igual ao outro, que não é. É gambiarra. Esses outros arranjos de família é gambiarra. Gambiarra constitucional, gambiarra bíblica para nós que somos evangélicos. E não tem ninguém que vai mudar minha opinião, não tenho medo da crítica, convivo isso com muita tranquilidade e nós não vamos abrir mão de nenhuma das nossas convicções pelo politicamente correto. A gente tem lá lutado pelos nossos valores, eu acho que no Brasil... Mas eu entendo que defender isso hoje neste Congresso deve ser um peso, é isso que eu estou... É um peso. Como é que é isso dentro do Congresso Nacional? É um peso, eu não tenho mais, já não me pesa mais, já pesou muito no passado. Hoje não tenho o menor problema de defender as minhas convicções. Ainda não me judicializaram, porque eu busco fazer a crítica sempre muito amparado constitucionalmente, mas estou pronto para responder juridicamente. Eu respondo 3 aqui no Distrito Federal. Porque o senhor é mais incisivo do que eu. O senhor está melhor do que eu já. Não, estou não. É só porque... Tá assim... Para você ver como é que é a esquerda. Não, eles não toleram a crítica, eles são intolerantes, eu não sei ainda por que não botaram... Mas deixa eu contar um segredinho para o senhor ver como é que é a medida. Por isso que eu vou instigar, como sempre, qualquer um que passar por aqui, mas deixa eu adoçar eu estou respondendo 3 processos. Incentivado, eu não vou citar nome, você respeitou por um parlamentar aqui. Mas esses parlamentares, ontem, no plenário da Câmara, sentou do meu lado. E veio fazer uma conversa comigo, porque parece que vai chegar aqui uma denúncia dele no Conselho de Ética. Aí quando é para eles... Não, mas sabe qual foi o coração? Não fique tranquilo. Medida. Eu sou pastor. E sou advogado. Não é igual a sua. E eu vou te pagar de uma forma bem diferente. Por mais que você sabe o que você fez comigo, mas da minha eu já estou declarando, sou contrário a uma perca de mandato por uma questão que um deputado faz isso. É assim que a gente mas eles se preparem, eles não agem conosco assim. Não. Por isso que eu falo, cedo ou tarde vem processo, não vem? Vem, virá, a gente está preparado, mas o que a gente tem que ter a convicção é da nossa missão. E é por isso que eu tenho
muito prazer em ser teu amigo, porque nós não vamos misturar essas estações. A nossa medida é a medida do padrão da nossa formação e da nossa consciência cristã. E a gente não se prostra a pressões, a essa, né, esse processo que nós estamos vendo, essa polarização, não vai mudar a nossa essência. É por isso que eu conheço o senhor, eu fico muito tranquilo que o senhor está fazendo um trabalho bem correto, e essa é mais uma prova do seu caráter, da sua índole. Porque se você fosse medir pagar com a mesma moeda, você nós íamos ter cassação. Ou briga no plenário. Briga, confusão. A gente não é disso. Aqui eu tenho uma lei que virou lei, que é o Código de Defesa da Família, né, Samuel? O compêndio, Estatuto da Família? Da Família. Né? Aquele código de... não, Código da Mulher não, fala compêndio da família, são 53 artigos, peguei todas as leis que existem e aprimoramos, não entrando em penalidades, para não ser inconstitucional, mas indo para o campo de penas administrativas e tudo mais, né? E até para ajudar as mulheres, Código de Defesa da Mulher, né? E a pergunta que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: o senhor presidiu a Frente Parlamentar Evangélica e participou da comissão do Estatuto da Família. Foi o presidente da comissão. Quais foram os avanços concretos dessa atuação e o que ainda está travado? Bom, vamos lá. Lamentavelmente, o Estatuto da Família foi aprovado na comissão especial e eles entraram com um recurso para plenário e nunca tivemos ainda a oportunidade de votar em plenário este recurso para que o Estatuto vá ao Senado. E isso é a pressão que nós temos hoje na Câmara. A Frente Evangélica tem atuado para que isso vá à frente, mas nós não conseguimos ainda concretizar isso em uma lei, porque a Câmara é mais difícil, muito mais parlamentares, e ainda tem o Senado e a sanção presidencial. A gente espera que o governo de direita voltando, a gente consiga sancionar o Estatuto da Família, que é um estatuto com política pública transversal em todos os ministérios, algo transformador que falta no Brasil. A gente, por exemplo, nós somos pró-vida, né, contra o aborto. Mas falta uma política pública para apoiar essa mulher que quer abortar, que desiste de fazer o aborto, para ter o apoio do Estado a essa mulher. Isso, para mim, é política de família. A gente precisa cuidar disso. Cuidar desse bebê pós-nascimento. A gente tem tanta bolsa, né? Que inventam tanta bolsa para presidiário, para não sei o quê. E uma mulher que tem uma gravidez fora da programação, fora do momento, às vezes até fruto de estupro, e ela quer levar essa gravidez à frente, o Estado não dá nenhum apoio. A gente precisa de políticas públicas para isso, e é isso que nós temos lutado cada vez mais na Câmara dos Deputados. Não foi à frente ainda o Estatuto da Família, mas a gente tem feito com a Frente Evangélica um brilhante trabalho, lutando aí por todas essas nossas bandeiras, e eu espero que em breve o Estatuto seja uma política, um projeto de lei aprovado para que a política pública de família seja fortalecida num governo de direita, porque nós vamos voltar. O senhor acha que volta? Eu tenho convicção. Quem volta? Bom, aí para mim é o presidente Bolsonaro. E se não for o Bolsonaro? Olha, eu entrando na pauta que não está aqui, mas se não for deixa Bolsonaro, eu é quem o aqui. Bolsonaro escolher. Muito, isso é interessante. É por isso que o senhor é o líder do PL, eu não vou né? escolher por ele, nós seguiremos a orientação do líder. Se a gente continuar, a gente tem que encerrar, porque senão, na verdade, vamos deixar um gostinho de quero mais para um outro tempo. Tá. E o senhor vai se comprometer comigo? Voltar e me ajudar a trazer o Bolsonaro. Fechado? Fechado, nós vamos conversar com ele ainda essa semana. Nós temos a manifestação no domingo, lá dia 29 agora. Domingo nós estamos na Paulista, às 14 horas. Perfeito. Aproveito aqui para aproveitar e convidar o povo para estar na Paulista às 14 horas do domingo, dia 29 de junho de 2025. Justiça já, é a nossa manifestação. Justiça já. E hoje converso com ele para a gente trazê-lo aqui no seu Agora, podcast. para encerrar, o que o senhor diria aos brasileiros e brasilienses que se sentem desanimados com a política, mas que compartilham dos mesmos valores que o senhor defende? Vale a pena continuar acreditando e se posicionando? As injustiças não desanima demais, não? Vamos lá. O Brasil é um país que nasceu para dar certo, pastor Daniel. Aqui, quando chovem, as águas lavam as nossas montanhas, que vão aos riachos, rios, e nós temos minério. Nós somos a maior reserva de água do mundo, a maior reserva de floresta. Nós temos um dos maiores agronegócios do mundo. Nós produzimos grãos para 1/3 do mundo. Este país nasceu para dar certo. Nós temos um povo, nós não temos guerra. A gente não tem território, com raras exceções do Nordeste, que tem um pouco de seca em alguma região ou outra. Você tem no Sul alguns meses de frio, mas você não tem aqui
território que fica 6 meses debaixo de gelo ou debaixo de sol. Tudo que se planta nasce. A gente colhe tudo que produzimos. A indústria não é forte como poderia ser, mas a gente tem potencial para crescer na indústria, na tecnologia. Esse país nasceu para dar certo. Tem um povo bom. Não é um povo de uma raça só. Não, aqui nós somos uma mistura de raça. A gente recebe todo mundo bem, do mundo inteiro. Aqui não tem problema de árabes e judeus que estão em guerra do outro lado conviverem. Em São Paulo, são as maiores concentrações deles fora dos seus territórios. Isso é a prova de que esse país nasceu para dar certo. O que está dando errado? Lamentavelmente, muitos de nós estamos distantes da participação disso, da política. Porque você, querendo ou não, estando no seu sofá nos assistindo agora, a política influencia na sua vida, nas decisões. Por isso é importante você participar. Procure se identificar com algum parlamentar, procure participar de algum partido político, procure ativamente contribuir com a sociedade. Porque a sociedade ela é o todo. Você talvez tenha boas intenções, quer um Brasil de verdade, um Brasil como nós queremos, um Brasil de cabeça para cima, um Brasil que funcione a saúde, que funcione a educação, um Brasil para os mais pobres, para fazer justiça social, só que a gente encontra dificuldade na política. Por quê? Porque o silêncio dos bons, os maus ocupam este lugar. É por isso que nós estamos na política. Com certeza, se eu ou o pastor Daniel estivéssemos nas nossas igrejas, a gente teria um pouco menos de trabalho, teríamos um pouco uma vida mais sossegada. Mas nós abrimos mão de algum conforto, de estarmos nas nossas igrejas, pastoreando e cumprindo a nossa missão eclesiástica para estar no parlamento. E quem sabe alguém que está nos assistindo nesse seu podcast, que parabenizo por este primeiro momento seu aqui, que seja um momento de muito êxito, muito sucesso, a gente possa influenciar pessoas a estarem vindo para a política para contribuir com o Brasil que a gente sonha. Eu sonho e tenho certeza que o Brasil nasceu para dar certo. Antes do agradecimento final, eu quero apenas que você deixe uma mensagem de esperança para algumas pessoas. A gente acaba conversando com muita gente, né? E é que você falou, o Brasil, a maioria esmagadora é cristã, é conservador e tudo mais, mas há um sentimento no coração do povo, de uma tristeza de saber que 2026 o presidente Bolsonaro não possa estar com o nome dele na urna. Pelas injustiças a gente sabe. Em nome do presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que eu sei que você convive constantemente com ele, deixe uma mensagem de esperança para esse povo. Primeiro que a gente não vai desistir nunca de termos ele candidato. Em não tendo, eu sempre digo que Deus nunca permite nada em vão. Deus sabe. O nosso presidente, na história desde a redemocratização para cá, é o homem que pagou o mais alto preço na política nacional. Ele tomou uma facada. Já fez 7 cirurgias em consequência dessa facada e a última ficou 12 horas aberto. Isso não é comum. Essa última agora. A última, 12 horas aberto na cirurgia. O senhor esteve com ele lá no Estive com ele no hospital e estive com ele assim que saiu, acompanhamos tudo. Este homem é um fenômeno. Isso não é normal. Qualquer cidadão, eu me preocupo, eu nunca fiz uma cirurgia. Eu me preocupo o dia que tiver que fazer uma. Ele fez 7. Este homem já deu quase a vida pelo país. Se ele puder ser o nosso presidente 27, ótimo. Se ele não puder, ele vai recomendar alguém. E eu quero te dizer, quem ele recomendar, nós vamos juntos com quem ele disser. Se tiver que recomendar alguém. Porque eu tenho certeza que ele vai contribuir com quem ele recomendar e nós vamos fazer esse Brasil ser dos brasileiros do verde e amarelo, voltar a produzir de verdade, baixar a taxa de juros, baixar o preço das coisas, porque foi o único governo desde a redemocratização que diminuiu a carga tributária, que diminuiu impostos. E mesmo diminuindo impostos, aumentou a arrecadação. Você não precisa aumentar a arrecadação para aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Ele provou isso na prática. Foi o único governo que fez isso. Por isso, seja o presidente Bolsonaro ou quem ele escolher, nós vamos mudar esse Brasil a partir de 2027, junto com meu amigo pastor Daniel, que eu não sei, tá? Daqui até lá, quem sabe, eu sei que você está trabalhando para a reeleição de deputado distrital, mas eu teria o maior prazer em, se Deus direcionar, que você venha federal para ser meu colega na próxima lá, que aí nós vamos trabalhar juntos. Aí nós vamos estar muito juntos. Você tem nível para isso e você chegaria chegando também na Câmara Federal. Eu tenho muito prazer de estar contigo e dizer ao povo do Distrito Federal que este homem é um homem correto, íntegro
e um dos parlamentares mais brilhantes que eu tenho visto nos últimos tempos. Estamos encerrando o primeiro episódio do nosso podcast Legislar. Eu tive a honra de receber aqui nos nossos estúdios, que é no meu gabinete, gabinete 7 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o nobre deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara Legislativa. Para as considerações finais, deputado. As considerações finais é dizer que ao meu querido pastor Daniel, o PL está de braços abertos. Obrigado. Quando você quiser vir para cá, você é muito bem-vindo no nosso partido, porque o senhor tem a marca do conservadorismo, do patriotismo, da liberdade e que Deus está acima de todos nós. Amém. Deus abençoe seu trabalho, conte conosco na Câmara Federal, seja qual for a sua decisão para 2026, você sabe que aqui você tem um amigo. Deus abençoe você de casa, você que acompanha o podcast, que hoje começa e veio para ficar. Estamos juntos, até a próxima. Legislar.